Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção das questões para o cargo de técnico legislativo da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma prova que, em grande quantidade, foi bem característica da VUNESP, trouxe uma questão bem desagradável, bem forte a pegadinha, tá legal? E algumas questões do tipo, é só isso? Tá legal? Então vamos ver cada uma das questões, explicar, ver o gabarito e comentar, tá legal? Esta questão, meus amigos, traz o texto dizendo o seguinte: um usuário está editando um texto no bloco de notas do Windows em sua configuração original. Porém, quando ele tenta salvar o arquivo com o nome controle:2010.janeiro.txt, o bloco de notas não permite e apresenta uma mensagem de erro. Isso acontece porque, na verdade, quem vai exibir a mensagem do impedimento não é o bloco de notas. E o problema não está no bloco de notas. O problema está na construção da nomenclatura do arquivo que refere-se ao sistema operacional Windows. Muitos símbolos são proibidos. Os dois pontos é um símbolo proibido. Interrogação, maior e menor, são símbolos proibidos. As três barras, a barra de divisão, a barra vertical e a barra invertida, são proibidos. Então qual é o problema aí? O símbolo de dois pontos que está entre a palavra controle e o número 2010. Isso não é permitido. E se não é permitido, evidentemente, letra D. O caractere dois pontos não é aceito pelo Windows em nomes de arquivos. Professor, isso não dá margem de interpretação e até um recurso? Afinal de contas, a banca diz, o bloco de notas não permite? Não vejo por quê, tá legal? Agora, letra A, o ponto pode, né, pessoal? Então, ponto .txt, diz a letra A, não pode, mas o ponto janeiro, ponto .txt, de novo, a nomenclatura não é do bloco de notas, a nomenclatura é do Windows, o ponto é aceito. Nome de arquivo maior de 8 caracteres, o Windows só dá 8 caracteres para nome de arquivos. Nome de arquivo não pode conter letras maiúsculas e a letra E não pode conter números. Veja que, mesmo que eu apelasse um pouco aí, tentando considerar um eventual recurso, não tem outra alternativa minimamente próxima da realidade. Tá legal? Então, nesse tipo de questão, como sempre, em qualquer momento de prova, você tem que ir lá no dia da prova, lá na hora da prova, você tem que encontrar das 5 alternativas aquela que melhor se adequa ao que foi proposto, sem fazer o chamado procurar pelo em ovo. Tá legal? É isso, meus amigos. Essa próxima questão, essa questão aqui, meus amigos, ela traz um grande problema, porque ela trabalha com o conceito do comando recortar, que é desagradável neste momento. A gente adora comandos, recursos, sistemas, quando eles são equivalentes. Abre o programa tal, tal e tal e tal e funciona da mesma forma. Nas menores diferenças é que muitas vezes a gente dança. Vejam vocês, no Windows 10, em sua configuração padrão, existe uma pasta chamada C:/projetos/alesp/2021. Então, é claro, o endereço está apontando para a pasta 2021. A pasta 2021, que está dentro da pasta Alesp, que por sua vez está dentro da pasta Projetos, que está no sistema C, na unidade de memória. E essa pasta tem 4 arquivos numerados de 1 a 4 com a extensão TXT. E o usuário, então, de acordo aí com o enunciado, executou essas ações. Primeiro, selecionou o arquivo 1 e pressionou Ctrl X. Depois o arquivo 2 e aí Ctrl X. 3, veio com a tecla Ctrl. A tecla Ctrl, ela faria uma seleção pontual, Então o 2 está selecionado. Quando no passo 3 ele selecionou o Ctrl e então clicou no 3, o 3 estaria selecionado junto com o 2. E teoricamente recortou de novo. Mas como é que ele recortou de novo se o 2 já havia sido recortado? Como é que ele pode,
Professor, mas se foi recortado o 2, ficou só o 3 no terceiro passo? Várias possibilidades de análise. E 4, com a tecla Ctrl pressionada, ou seja, acrescentou também a seleção, o arquivo de número 4, o arquivo 4. E depois pressionou a tecla ESC. O que a banca pergunta? Assinale a alternativa que indica quais arquivos estão na área de transferência. Ora, meus caros, o Ctrl X como recortar não tem funcionamento equivalente no Windows e nos aplicativos. Então, meus caros, em primeiro lugar, vamos lembrar que a área de transferência, seja do Windows, seja do Office, ela é sempre armazenada numa memória temporária, numa tal de memória RAM. E com isso, o funcionamento da tecla copiar, ou do comando copiar, ou do atalho copiar, Ctrl C, eu sei, não é a questão, mas eu quero aproveitar. Copiar sempre copia e sempre leva para a área de transferência. Então, se eu selecionar um parágrafo do Word e copiar, vai para a área de transferência. Uma célula do Excel e copiar, também. Um arquivo via explorador do Windows, vai para a área de transferência, sempre. Mas no recortar não é o caso. Quando você acionar recortar, veja aí, o conteúdo selecionado é recortado de arquivos. Um arquivo do Word, um Excel. Professor, você colocou aí PDF. Não se pode, professor, recortar conteúdo de arquivos PDF. Pode. O que você não pode é abrir um arquivo PDF por um aplicativo chamado, por exemplo, leitor de PDF, né? Vou deixar o nome genérico, e recortar. É verdade. Mas se você tiver um programa do tipo editor de PDF, pode. Tá? Então eu coloquei aí para lembrá-los disso também. Mas Word, Excel, etc., quando você recorta, sempre vai para a área de transferência. Mas quando você seleciona via explorador de arquivos no Windows, quando você seleciona uma pasta inteira ou um arquivo e aciona o comando recortar, este conteúdo não foi para a área de transferência. Eu vou para o gabarito e volto para fazer o comentário. Ora, se o recortar em termos de pastas e arquivos não leva o conteúdo imediatamente para a área de transferência, todos os passos que nós seguimos, todos eles recortando isso ou aquilo, não levaram conteúdo para a área de transferência. Então eu pergunto, se recortar não leva para a área de transferência e durante toda essa sequência nós só aplicamos o recortar, nada foi levado para a área de transferência. E o pressionamento da tecla ESC, então, aí ao final, também não tem função alguma. O passo 5 só está aí para confundir o candidato, que achou que então o ESC vai dar um passo atrás em alguma ação. Qual dessas e quantos arquivos estariam selecionados? Ora, meus caros, então o gabarito é: nenhum arquivo estará ao final do processo, porque não há inclusão de conteúdo na área de transferência quando o arquivo for selecionado e recortado. Isso, meus amigos, tem uma razão de ser. E a razão de ser é a seguinte: quando, vamos falar, por exemplo, de Word, tá bom? Mas podia ser qualquer outro aplicativo. Tá? O que é o comando abrir, meus caros? O comando abrir significa memória secundária. O comando abrir faz o quê? Ele abre, professor, ótimo. Então ele pega o conteúdo da memória secundária, o pendrive, o HD, o SSD, e joga para a memória primária, que é a tal da memória RAM. Então, meus amigos, o que aconteceu? Eu abri um arquivo do Word, o arquivo está na memória secundária, está lá no HD, por exemplo, vai. A cópia veio para cá, é aqui que eu trabalho na área de trabalho do computador, que é a memória RAM, trabalho aqui. Selecionei um parágrafo aqui e recortei. Mas não colei ele em lugar algum, minha máquina desligou. A memória RAM, meus amigos, é uma memória temporária, do tipo desligou, apagou. Professor, então eu vou perder esse parágrafo. Não vai perder, porque lá no arquivo original o parágrafo ainda estará. Você só perdeu as alterações que você estava fazendo aqui, mas você não perdeu o arquivo. Já no caso do Windows,
tanto o copiar quanto o mover, né? O copiar, que é copiar e colar, e o mover, que é recortar e colar, a informação ela é levada de uma unidade secundária para outra unidade secundária. Gente, agora presta atenção nessa circunstância. Imagine, vamos imaginar errado primeiro, tá bom? Imagine que eu selecionei um arquivo aqui, vamos dizer, do meu HD, e vou recortar ele daqui para o pendrive, tá legal? Por exemplo, vamos supor que aqui na memória secundária eu recortei. Recortei, vai para onde? No meio do caminho, a área de transferência deveria ser o quê? A tal da memória RAM, que é a área de transferência. Sempre é uma memória volátil, temporária. Desligou, apagou, eu repito. Eu recorto o arquivo daqui para colar ali. Se o Windows recortasse de verdade, ou seja, removesse o conteúdo da primeira unidade e largasse o conteúdo na área de transferência, e a máquina fosse desligada sem querer pelo usuário ou por falta de energia elétrica, por exemplo, o conteúdo aqui seria perdido antes que fosse colado. Então o que acontece? No Windows, eu venho na memória onde tudo começa, seleciono o arquivo ou a pasta e recorto. O Windows não recorta. O Windows diz: estou pronto para recortar, mestre, quando você informar a unidade para a qual eu vou colar. Quando você vai lá no pendrive, no meu exemplo, tá? Podia ser HD externo, isso não importa. Quando você vai lá na outra memória e aplica o comando colar, primeiro o Windows leva uma cópia, a gente não vê isso acontecer, para nós é tudo imediato. Primeiro o Windows leva uma cópia daqui para lá, através da área de transferência, copia o arquivo daqui para a área de transferência, leva essa cópia até a memória secundária e só depois que deu certo ele vem aqui e remove. Só depois, para evitar a perda no meio do caminho. Então, na nossa questão, só foi aplicado o comando recortar, não foi aplicado o comando colar. Tivesse sido aplicado o comando colar, em qualquer um desses 4 arquivos, ele estaria lá na área de transferência. Mas como nós só recortamos e não colamos, ele nem chegou a entrar aqui. E eu repito, o ESC então não tem função alguma. Extremamente desagradável a questão, na minha opinião, grave pegadinha, mas o gabarito é a letra B de bola, nenhum arquivo. Essa questão, meus amigos, é bem típica da VUNESP, principalmente, em um documento vazio sem qualquer formatação, usando o Word 2016 em sua configuração original, um usuário digitou Assembleia. Em seguida, pressionou espaço, clicou no ícone negrito e digitou Legislativa. Opa, pera lá, se é padrão, meus caros, quando ele digitou Assembleia, a palavra não estará negritada. Depois ele pressionou o espaço, foi para negrito. Negrito que ele clicou significa tudo que eu vier agora a digitar terá que estar na formatação com o estilo negrito. Então ele digitou a palavra legislativa. Então a Assembleia não estará em negrito neste momento, mas a palavra legislativa sim estará em negrito. Pressionou o espaço novamente, clicou no ícone negrito. Ora, se o negrito estava ativado, quando ele clicou agora pela segunda vez no negrito, ele desativa o negrito e ele digitou o D. Então o D não estará em negrito. Assembleia não, legislativa sim e o D não. Só de olhar essas 3 você já chega no gabarito que é a alternativa E. Mas vamos complementar. Repetiu a operação pressionando espaço, clicando no ícone negrito e digitou som. Então, agora não estava ativado o negrito, pressionou o negrito e estará ativado. Então, o som entra em negrito. E para finalizar, pressionou espaço mais uma vez, clicou no ícone negrito, portanto agora desativando, e digitou Paulo. Então é assim, não negrito sim, não negrito sim, não negrito sim. Ele foi variando.
Muitos comandos, você já sabe, muitos comandos, o negrito é um desses muitos. Quando clicado uma vez, ele é ativado, a não ser que ele já esteja ativado. Então, quando clicado, ele será desativado. O comando, o botão, né, é um tipo liga e desliga. Então, o gabarito é a alternativa E. Tá legal? Legislativa e são os termos em negrito. Os demais, como são já inseridos por padrão, afinal de contas, ele falou que é na configuração original. E o gabarito é a alternativa E. Essa é uma questão, meus caros, um tanto quanto pegadinha. Pode não ser tão ruim quanto outras questões que você já tenha visto, mas eu acho que ela não é uma questão tão simples assim. Em um documento vazio, sem qualquer formatação, usando o Word 2016 em sua configuração original, um usuário configurou o efeito da fonte de letra conforme apresentado na imagem a seguir, parcialmente exibida. Então, por exemplo, ele foi lá no grupo fonte, né, através do Ctrl D de dado, ou então do botão ao lado do direito do nome fonte, abriu-se a janela de formatação de fonte. Veja que ele acionou do lado direito uma opção, todas em maiúsculas. Significa o quê? Que, em princípio, tudo que eu vier a digitar a partir de agora, já que o documento estava em branco, né? Que o documento está vazio, ele avisou aí, tudo que eu vier a digitar entra com fonte maiúscula, tal da caixa alta. Assim, ao ligar a tecla Caps Lock, digitar Assembleia, desligar a tecla Caps Lock e digitar Legislativa, Legislativa D, e ligar novamente Caps Lock e digitar São Paulo, o resultado é, alguém poderia imaginar, ora professor, o Caps Lock é uma dessas teclas de liga e desliga. Então, se está minúsculo, eu vou no Caps Lock, fica maiúsculo. Se está maiúsculo, eu vou nessa mesma tecla, fica minúsculo. Normalmente seria assim. Seria. Porém, meus amigos, nós não podemos esquecer que antes de começar, o usuário já avisou para o Word. Todas em maiúsculas. E a partir de agora, o uso da tecla Caps Lock ou o uso da tecla Shift, que poderia gerar maiúscula ou minúscula pontualmente, estas teclas não têm mais função agora, alguma, neste momento. Pois eu já avisei, é tudo em maiúsculo, ponto final e acabou. Justamente a gente usaria esse comando para não ocorrer sem querer de sair da função maiúscula. Então tudo que eu digitar, não importa, eu repito o Caps Lock, estará em maiúscula. E com isso, o gabarito da questão é a alternativa C. Agora, é claro, né? A banca, que nessa mesma prova faz uma questão de ligar negrito, desligar negrito e que fica hora sim, hora assado, faz uma outra questão de hora ligar, hora desligar o Caps Lock. E a sequência seria provável que o usuário associasse ao mesmo critério de uma questão anterior, ao tal do liga e desliga. Só que aqui ela deu um detalhe adicional. E esse detalhe adicional impede a alteração. Então, professor, como é que eu faço a partir de um certo ponto do texto para poder usar de novo letras minúsculas? Então, digita as maiúsculas até onde você quis, até onde precisou. Vai na mesma janela de configuração de fonte e desmarca a opção todas em maiúscula. Desmarcando todas em maiúscula, volta para o padrão que é minúscula, e aí o Shift e o Caps Lock terão as suas ações conforme normalmente conhecidas. Tá legal? Então aí o gabarito é a alternativa C. Uma questão, meus caros, aparentemente simples de Excel, mas pode apostar, a banca colocou duas colunas iguais, um cálculo de média por formas diferentes, mas aparentemente, não é, com o mesmo propósito, e aí depois no final é que vai rolar uma certa diferença. Então vamos lá. A questão diz que lá no Excel, na sua configuração padrão, né, temos uma planilha. Beleza, a imagem aí está. E ele diz, a célula A5 contém a função média, igual média, abre parênteses, de A1 até A4, A1, 2 pontos, A4.
e a célula B5 contém a fórmula igual, abre parênteses, B1 mais B2 mais B3 mais B4 dividido por 4. Se o usuário selecionar a linha 4 por completo, adicionar uma nova linha, a planilha ficará com o seguinte formato. Beleza. Então, ele inseriu uma linha na linha 4, você sabe que por padrão, ao inserir uma linha no Excel, a linha inserida será no local atual, empurrando as demais para frente. Então, aquela que era a linha 4 virou linha 5. E ele então pergunta, ao inserir-se o conteúdo 5 nas células A4 e B4, que agora estão vazias, qual será o resultado em A6 e B6? Então, meus amigos, o que importa aqui é saber o que acontece com uma fórmula ou função quando eu insiro uma linha em branco. Então, vejo vocês, onde estava o cálculo igual média A1, 2 pontos, A4, depois de inserir uma linha neste intervalo, porque se for inserir lá em A9, em A200, nada aqui vai mudar, certo? Mas se inserir uma linha aqui no meio, a fórmula automaticamente é alterada e o novo intervalo, a função média, não altera, mas o novo intervalo passará a ser de A1 até A5. Num primeiro momento, o resultado é o mesmo 2,5, por quê? Porque a célula A4 agora estava vazia, célula vazia desprezada para efeito de cálculos em funções, não é? E então o resultado continuará sendo ali inicialmente 2,5. Porém, onde a fórmula inserida foi igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4, aliás, perdão, porque agora é coluna B, não é? Seria o mesmo critério, mas só para deixar redondinho. Igual B1 mais B2 mais B3 mais B4 dividido por 4, a fórmula também muda ao inserir. Só que o que acontece? Ao inserir uma nova linha, neste formato, o Excel não pode pegar 4 células e transformar em 5, como é o caso da função média. Ele vai ter que reescrever esta fórmula. E essa fórmula será reescrita então assim, ó, igual B1 mais B2 mais B3 mais o B4, meus amigos. Quando a linha nova foi inserida, a atual linha 4 não se transformou em linha 5, deixando célula em branco aqui. Célula em branco nesse tipo de cálculo daria problema. Então o que o Excel faz? Reescreve. Já que a linha 4 foi deslocada para baixo, a fórmula ficará assim, dividido por 4. Eram 4 células, tem que ficar 4 células. Na média não precisa, porque como a média significa somar um conjunto de valores e dividir por n, né, que é o número de valores que foram somados, mudar de 4 para 5 muda o n também, não tem problema algum. Então, as fórmulas são alteradas. Só que o que acontece? Quando eu inserir lá na linha em branco o número 5, aqui vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dividido por 5. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. 15 dividido por 5, que é o novo conjunto, a média vai ter o número 3. Mas aqui não vai mudar nada, porque quando eu inserir o número 5 na célula B4, que não está na fórmula, se ela não está na fórmula, ela não vai ser considerada nem na soma, nem na divisão, porque a divisão é fixa por 4. Continua sendo 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10, dividido por 4, 2,5. Então o resultado só vai mudar na função média e não vai ser alterado nesta outra célula. E, portanto, nós temos como gabarito da questão a alternativa A, respectivamente, né? A professora, ele não disse respectivamente, mas quando ele diz qual resultado será exibido nas células A6 e B6, o respectivamente estará subentendido, tá legal? Então A6 muda porque a função média vai para 3.
Mas a célula B6, que tem uma fórmula ali, eu repito, B1 mais B2 mais B3 mais B5, e aí entre parênteses, é claro, e dividido por 4, o valor fica inalterado, porque nas fórmulas desta maneira, o Excel altera os endereços automaticamente e na função ele inclui os elementos automaticamente. Essa é a diferença. Bom, vamos a essa questão, meus caros, que diz assim: tem-se a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração padrão, na qual a célula A4 contém a função igual menor, abre parênteses, A1, dois pontos, C2, ponto e vírgula, X. E X é um parâmetro, e ele mostra a tabela e pergunta: assinale a alternativa com o formato correto da função que substitui o X por um valor e retorna o menos 2, como apresentado na célula A4. Ora, meus amigos, quando nós olhamos o resultado na célula A4, o menos 2, e comparamos este número com os outros 6, que vai de A1 até C2, nós percebemos que de todos os valores apresentados, o menos 2 é o menor valor. Ele seria o resultado, por exemplo, da função mínimo. Se nós aplicássemos a função mínimo, este seria o resultado, o menos 2. Professor, mas não foi aplicada a função mínimo, foi aplicada a função menor. E eu sempre digo isso quando nós estamos trabalhando com a teoria. Existe um caso, e um caso apenas, em que usar a função mínimo ou usar a função menor gera obrigatoriamente o mesmo resultado, ou máximo e maior. E isso é quando nós usamos a referência 1 na função mínimo, na função menor ou na função maior. Porque você sabe que a construção das funções maior e menor traz primeiro o intervalo de dados, o ponto e vírgula e uma referência. E essa referência é o número ordinal. Então quando eu coloco ali o número 1, eu desejaria saber qual é o primeiro maior ou o primeiro menor valor. Ora, se o menos 2 é o menor valor de todos, ele é o primeiro menor, ele é o primeiro da escala crescente. Função menor a gente analisa crescente. Quem é o menor de todos aí? É o menos 2. Quem é o segundo menor acima dele? É o menos 1. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 3 e 5. Se eu trabalhasse na função maior, eu começaria do 5 e desceria. No menor, eu começo lá no menos 2 e vou subindo. Então é claro que o gabarito aqui é a alternativa B, porque é a única que permite. A letra A não dá para colocar número negativo como referência. Letra E não dá para colocar o 0 como referência. E na referência de maior e menor não pode ser menor que 0, não pode ter grau comparativo. Então a referência tem que ser sempre um número modular, um número positivo. Então o gabarito sairia de qualquer maneira ou da B de bola ou da D de dado. Ou da C de casa. Mas a C de casa pediria o sexto menor. O sexto menor na escala crescente é o 5, né? E o resultado lá foi o menos 2. E é por isso que o gabarito da questão é a alternativa B de bola. João telefonou para Maria alegando não ter recebido uma importante mensagem de correio eletrônico que Maria deveria ter enviado. Maria investigou e notou que, usando o Outlook qualquer versão padrão, realmente a mensagem havia sido redigida e ela foi gravada, mas Maria não havia clicado no botão enviar ainda. Ou seja, por exemplo, ela recebeu de João, ou ela clicou no botão novo e-mail, colocou lá no campo para o endereço de João e digitou: caro João, conforme solicitado, segue arquivo anexo, muito importante, é urgente esse negócio, pelo amor de Deus, não deixa de ver. Sei lá. Só que ela não clicou no enviar. Então, se não clicou no enviar, o e-mail não foi para a caixa de saída. Letra D está fora, o e-mail não foi para a caixa de saída. Porque ele ainda não havia sido enviado, não havia tentado o envio. Professor, mas se eu tivesse clicado no botão enviar e eu estava sem conexão com a internet, então o envio não teria sido executado. É verdade, porém,
Aí você teria dito, o usuário enviou. Enviou é tentar. Né? E o que ela percebeu não foi uma ausência de conexão com a internet. Foi que o arquivo estava salvo, mas não enviado ainda. E isso só pode ocorrer, meus amigos, na pasta rascunhos. Não é? Quando você, através de um programa de e-mail, você inicia um novo e-mail e você digita ou o endereço no campo para, ou o assunto no campo assunto, ou começa a digitar o e-mail propriamente dito, ele já será automaticamente vinculado na pasta rascunhos. Meus caros, o que é a pasta rascunhos? A pasta rascunhos nada mais é do que aquela pasta do que está em processo de edição. Então a pasta rascunhos é aquela que diz assim, isso aqui está sendo preparado, não está pronto ainda para mandar. O está pronto para mandar seria, claro, o comando enviar, tá legal? E por isso a questão traz a alternativa E, não é? Como gabarito. A próxima questão, meus amigos, que vamos trabalhar, fala sobre protocolos, navegação e etc e tal. Navegando na internet por meio de um navegador qualquer, como é o caso do Google Chrome versão 99, eu sempre cito, esquece esse negócio da versão. Em sua configuração padrão, um usuário abriu um website e a barra de endereços ficou com a aparência da imagem a seguir. E não está borrado sem querer não, foi assim apresentado, borrado, né? O cadeado indica que o site tem como prefixo, e é por isso que está borrado, que se o endereço não tivesse borrado, a gente perceberia o que está lá na primeira parte, que é o primeiro elemento do endereço, que é o protocolo. É HTTP, é URL, é HTTPS, é o www ou é SSO? Né? Como assim SSO? Esquece isso, www não pode estar lá no começo. Né? Na URL o www viria depois, seja lá o que for, // www. Seja lá o que for, né? A posição está incorreta. Não tem URL. Se ele acessou um website, meus amigos, o protocolo para ver sites da web é ou o HTTP ou o HTTPS. A diferença é que o HTTPS ele implica a existência de procedimentos, ferramentas ou recursos de segurança, como é o caso de certificados digitais, garantida a identidade do site visitado, né? Criptografia de dados para melhorar a privacidade na transmissão. E quando ferramentas de segurança estão embutidas no processo, quando as ferramentas ou ferramenta de segurança está incluída no acesso, é quando o cadeado está fechado. Quando não há procedimentos ou recursos adicionais de segurança, então o cadeado estaria aberto. E na imagem claramente nós podemos perceber que depois do quinto símbolo, setinha para a esquerda voltar, setinha para a direita avançar, depois o atualizar, o símbolo da casinha página inicial, e aí vem a barra de endereços. E dentro da barra de endereços, o primeiro elemento é o cadeado fechado. Se o cadeado está fechado, é porque o gabarito é a alternativa C. Se o cadeado está fechado, é porque nós temos algum tipo de procedimento de segurança envolvido no processo. Tá legal, meus amigos? Então é assim que fica, né, a correção. Tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos